Olá, pessoas! Chegamos ao terceiro e último vídeo do nosso curso livre sobre a história do feminismo. E no vídeo de hoje eu vou falar mais detidamente sobre a terceira onda feminista. Então, só para retomar o tema anterior, né, para a gente dar prosseguimento aqui, a gente viu que nos anos 60 aqueles grupos sociais marginalizados, os quais as mulheres tinham um grande peso e relevância, participaram de um movimento a nível global, né, em busca de seus direitos civis, da garantia de seus direitos como cidadãos. E esse é um momento em que as diferenças sociais, as identidades sociais aparecem com muito peso na vida política, né? Reivindicando seus direitos porque perceberam que eram marginalizados dentro da própria classe trabalhadora. Só que, como eu falei, né, essa resistência, como ela foi a nível global, ela acabou tendo uma relevância muito grande contra os padrões da vida burguesa, né? O que acabou soando os alarmes da burguesia contra essa ameaça. Então, a solução encontrada pelos ideólogos e os intelectuais orgânicos da burguesia foi uma reestruturação do sistema capitalista com bases mais flexíveis. Só que essa flexibilidade ela se dá através da incorporação dessas reivindicações, né, desses grupos sociais marginalizados, que acaba se transformando numa contraofensiva do capital para desmobilizar essas lutas, né, e fragmentá-las. Esse é o processo que coloca o neoliberalismo como a forma atual de acumulação de capital e de exploração do trabalho do capitalismo. E aí existem algumas características principais, né, dessa nova fase histórica que o capitalismo está vivendo, como, por exemplo, a criação de novos postos de trabalho, principalmente aí no setor de serviços, né, lojas, academias, parques, shopping, restaurantes e por aí vai. Hoje em dia a gente tem uma gama de serviços disponíveis no mercado em que trabalham pessoas. Então, aquela mão de obra, a mão de obra da classe trabalhadora passou a não se concentrar mais naquele ambiente fabril e industrial. E é justamente por isso que a gente fala de uma fragmentação da classe trabalhadora. E aí essa nova criação de postos de trabalho possibilitou que esses grupos sociais marginalizados fossem incorporados, né, para o mercado de trabalho, e aí em especial as mulheres. Só que essas mudanças materiais concretas, né, elas demandaram também transformações políticas e ideológicas. Aí surgiu uma narrativa de que o mundo agora estaria passando por uma pós-modernidade. E essa ideia nasce ali no final dos anos 70 com Lyotard, né, que escreve A Condição Pós-Moderna, e dá início ao desenvolvimento de outras teorias com base nessa ideia de pós-modernidade, né? Então, por exemplo, o Foucault, pós-estruturalistas que pensam o discurso, que pensa as relações de poder e a micropolítica. Aí também poderíamos falar do Derrida, né? Que tem aquela ideia de desconstrucionismo, da diferença e das margens, enfim, que apesar de ter grandes divergências, por exemplo, com o próprio Lyotard, eu considero como pós-modernos porque eles partem de uma base comum, né? Ou seja, de que a sociedade contemporânea ela está numa pós-modernidade, ou seja, ultrapassou aquela modernidade em que o capitalismo teve sua ascensão, né? Como sistema de produção dominante. E dois marcos principais que concretizaram essa ideologia pós-moderna, né, foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e em 1991, com a dissolução da União Soviética. Isso abriu brechas para que se criasse uma narrativa de que o capitalismo ele teria vencido o socialismo e que seria o sistema dominante da humanidade e da sociedade por excelência. Então, o Francis Fukuyama, né, ele lança um livro que tem o nome de Fim da História, onde ele lança esse argumento, né, de que o capitalismo ele é o vencedor por excelência e que a história morreu, as ideologias perderam a capacidade de transformar a realidade e que o capitalismo era imbatível, né, era invencível. E tudo isso também tendo como base aquela ideia de que a luta de classes tinha sido ultrapassada. Então, a pós-modernidade ela seria, né, essa fase superior do capitalismo em que os sujeitos são livres para desenvolver suas identidades, suas inclinações, suas diferenças da maneira que bem entenderem. E de acordo com isso, houve um processo de institucionalização e de incorporação dos movimentos sociais para dentro dos aparelhos de Estado e também para o mercado, né, através de apoio e de financiamento de projetos de movimentos sociais que passam a se submeter às exigências, né, desses órgãos institucionais e mercadológicos para poder ocupar cargos e empreender aquelas políticas de identidade, de representatividade
que hoje em dia está tão em alta. Essa aliança acaba que os movimentos sociais eles passam por um processo de castração, né, de seu potencial revolucionário e passam a ter acordos conciliatórios e clientelistas, tanto com o Estado como com o mercado também. Então, eu vou falar rapidamente sobre alguns pressupostos dessa ideologia pós-moderna, né? Inclusive, eu tenho um vídeo já aqui no canal em que eu falo sobre o que é pós-modernidade e pós-modernismo, que aí entra também a questão do pós-estruturalismo, e quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo para vocês darem uma sacada. Enfim, e é muito difícil falar do pós-modernismo, né? Porque não é algo que a gente pode homogeneizar ou falar no sentido unívoco, porque dentro do pós-modernismo existem várias variáveis, né? Inclusive aqueles autores que aceitam explicitamente essa ideia de pós-modernidade e aqueles que negam, mas que partem da mesma base dos que aceitam. E é por isso que é importante a gente entender o fundo social que está ligado a interesses concretos no mundo real, que sedimentam essas teorias, essas epistemologias e essas ideologias. Enfim, apesar de ser um caminho espinhoso, né, a gente pode evidenciar alguns elementos centrais que sedimentam essa ideologia, né, pós-moderna, que dá suporte a tantas teorias e a tantos pensadores, né, no mundo contemporâneo. Então, rapidamente falando, dos pressupostos desse pensamento pós-moderno é a crise de representação, né? Porque o pós-modernismo ele vai entender a linguagem como a espinha dorsal da sociedade. Então, seria impossível a gente falar sobre uma mesma coisa, porque as nossas formas de expressão, a linguagem, a cultura é diferente. Então, seria impossível a gente estabelecer um diálogo, né, sobre a representação do real. Então, por exemplo, aqui eu tenho um celular, eu falo celular, só que outra pessoa pode entender esse objeto de outra maneira linguística, né? E isso aí chegaria ao ponto de que a gente discordaria acerca do que de fato seria o objeto, e então isso chega à dissolução da relação entre significante e significado, ou seja, as palavras elas não dizem respeito mais às coisas reais. Isso chega num relativismo extremo, porque partindo desse pressuposto, qualquer discurso, qualquer ideia, e melhor dizendo, né, qualquer narrativa, ela seria aceita da mesma forma que todas, ou seja, haveria aí um igualitarismo epistêmico, né, em que ocorre um respeito indiscriminado a toda e qualquer pluralidade. E isso abriria margem, né, inclusive, para aqueles discursos discriminatórios que existem. Então, se a gente parte do pressuposto de que todo discurso é válido igualmente, a gente está legitimando, por exemplo, o discurso de gente racista, de gente nazista, de gente sexista, de gente elitista, dos capitalistas. Então, tudo isso seria válido igualmente as narrativas das pessoas negras, das mulheres, dos LGBTs, das pessoas pobres, né? E isso não são apenas discursos, porque eles têm consequências diretas e muito concretas na realidade, né? Outra ideia, né, do pós-modernismo é que não existe uma unidade, uma totalidade social. E isso aí parte daquela apologia às diferenças e às margens sociais, que não busca entender os condicionamentos materiais, né, que inserem os indivíduos nas margens sociais, ou seja, entende as margens sociais como algo positivo em si, que acredita nessa liberdade de expressão da pós-modernidade e, portanto, as margens, você está marginalizado da sociedade, seria uma questão de escolha. E essa apologia às diferenças que geralmente os pós-modernos fazem é algo muito unilateral, porque a diferença ela não é incompatível com a igualdade, né, com o universal. O contrário da diferença é a indiferença, e o contrário da igualdade é a desigualdade. Por isso que não existe nenhuma contradição em você aliar o diferente ao universal. E na verdade esse é o ideal, né? Que exista ali a diferença no universal. Porque a diferença ela só é possível num mundo em que você possa exercê-las de forma universal, né? Que exista o direito universal à diferença. A última ideia que eu trago aqui desses pressupostos pós-modernos é
aquela ideia de que o poder ele está em todas as relações sociais, inclusive naquelas mais íntimas e cotidianas da nossa vida. Então não existiria centro de poder, né? Um inimigo maior que as pessoas, esses grupos sociais marginalizados pudessem lutar contra. Isso casa com aquela ideia de Foucault de micropolítica, né? Porque essa ideia do poder em todas as relações também é dele. E aí a micropolítica, ela impediria a ação coletiva, porque essa ação coletiva ela não é possível, já que a unidade não é possível, e identificar um inimigo estrutural também não é possível. Então o que restaria para esses grupos sociais marginalizados é agir de acordo com seus próprios interesses de grupo e a nível local. Isso acaba abrindo espaço para que apareçam novos fenômenos dentro dessa dinâmica dos movimentos sociais, como por exemplo o dogmatismo, né? Porque os grupos sociais eles vão passar a se voltar contra si, em torno de si, né? E esquecer, ignorar a ação coletiva das massas, que seria a única forma deles de fato obterem uma emancipação. Então a relação com o todo ela não é mais pensada. Isso também abre brechas para o identitarismo, né? Porque além desse caráter de você se juntar pela identidade e excluir as outras, aquela ideia é essencialista, né? De que todas as pessoas de um grupo social marginalizado, como por exemplo as mulheres, elas vão ter interesse igualmente em sua libertação. Coisa que a gente já viu aqui que não se sustenta na realidade, né? Então esse identitarismo que é essencialista é algo que vem dessa ideologia pós-moderna, mas que a gente vê que atualmente é algo muito presente na dinâmica dos movimentos sociais e, mais especificamente, do feminismo, né, e em suas várias vertentes. O pós-modernismo, como ideologia oficial do neoliberalismo, se tornou hegemônico. E aí eu retomo aquela ideia do marxismo clássico, das ideias dominantes de uma sociedade é também da classe dominante. Esse pós-modernismo ele também atingiu de uma maneira muito forte o feminismo, né, que já tinha aquela tendência à fragmentação a partir de várias vertentes, mas que acabou complexificando ainda mais. E aí a diversidade, ela não é um problema em si, é algo até saudável. O problema é quando essa diversidade, a partir desse identitarismo, desse essencialismo, ela não quer mais dialogar com o diferente. Então é nessa conjuntura histórica de reestruturação capitalista e ascensão da ideologia pós-moderna que a terceira onda feminista ela vai se desenvolver. Essa onda ela nasce em crítica, né, às ondas anteriores, retomando aquela ideia de uma maneira muito mais complexa e intensa de questionar o que é ser uma mulher, né? Então o feminismo nesse momento ele passa por um momento de autocrítica, mas também de autocriação. Então esse é um momento que existe muita pluralidade no movimento feminista, né? E aí surgem várias vertentes e epistemologias como o feminismo socialista, o ecofeminismo, o feminismo materialista, o feminismo classista, o feminismo pós-colonial, o feminismo afro-latino-americano, o feminismo latino-americano, o feminismo decolonial, o feminismo latino-americano, o feminismo pós-colonial, o transfeminismo, o feminismo cristão e o feminismo marxista, que esse último em especial eu considero ser uma relação contraditória ali, porque eu não acredito que o feminismo e o marxismo eles sejam teoricamente compatíveis, né? E isso não é só uma questão teórica e de termos, diz respeito a uma concepção de mundo, a um projeto político que tem interesses reais a partir de um ponto de vista muito específico, e eu pretendo fazer um vídeo falando melhor sobre essa polêmica e como eu entendo o feminismo marxista. Então, dentro dessa diversidade, né, existem as vertentes do feminismo e existem as epistemologias feministas que estão submetidas a essas vertentes, né? A vertente seria mais ou menos aquele horizonte de ação, aquela concepção de mundo que vai fazer o movimento agir. E a epistemologia seria mais ou menos a visão de mundo específica de certos grupos sociais de mulheres, como por exemplo o próprio feminismo marxista, né, que está inserida ali na vertente do feminismo socialista. Alguns desses feminismos que eu citei aqui, eles passaram a se desenvolver a partir da segunda onda. Só que como lá já era impossível eu me deter para analisar cada corrente específica, né, agora é que não daria mesmo. Para o vídeo de hoje eu decidi também focar em duas correntes de pensamento, né, que nascem em crítica
ao feminismo, e principalmente ao feminismo da segunda onda, mas que não são necessariamente feminismos, né? São correntes de pensamento circuladas por mulheres. E uma dessas correntes é a teoria queer, que é encabeçada aí pela Judith Butler, né, que nasce em crítica tanto às feministas liberais como aquelas feministas radicais. E aí existem alguns pressupostos, alguns pilares que constituem essa teoria. É inspirada no pós-estruturalismo de Foucault, né? É inspirada também no desconstrucionismo do Derrida e também na psicanálise. Uma dessas críticas da Butler é aos padrões de gênero, né, que definem papéis sociais de acordo com aquela relação que as feministas radicais faziam entre sexo e gênero. Então a Butler traz explicitamente e sistematicamente essa ideia de que o sexo ele não define o seu papel social na sociedade, muito menos o seu gênero, e que existe uma heterocisnormatividade que permeia as relações sociais. Então, o padrão, né, o que é certo pela sociedade estaria as ideias de monogamia, de heterossexualidade, que corresponderia, né, a um binarismo de gênero, porque a mulher teria um papel social específico e o homem outro papel social específico que iria se complementar, né? Então a Butler ela rejeita isso e afirma que essa identidade entre gênero e sexo também é uma construção social. E aí ela traz isso, de que essas pessoas elas não são a exceção da regra, né? Elas existem e elas também têm que ter o direito a se identificarem, a se expressarem da maneira que desejarem, né? E aí ela chega ao extremo de questionar se até mesmo esse sexo, né, que é material, é biológico, ele também não é uma construção social. Apesar de eu achar muito importante a gente entender que não existe uma relação direta, né, que liga e identifica o sexo ao gênero, porque existem pessoas que desviam desse padrão e que esse desvio não é algo fora do normal. Inclusive é mais comum do que a gente pensa, né? Eu acredito que esse desconstrucionismo como algo em si, né? Porque quando a gente quer desconstruir demais e não constrói nada, a gente também não está fazendo muita coisa, né? A gente tem que desconstruir construindo uma recriação, uma destruição criativa do mundo e não apenas destruição. Então eu acho que essa desconstrução da Butler acaba gerando um relativismo, né? Porque também o sexo ele tem um peso no que diz respeito à opressão da mulher na sociedade de classes. E eu diria que o problema não é o sexo em si, né? Porque mulheres trans também que não estão correspondendo a esse padrão de gênero e sexo, elas também sofrem violência, e inclusive muitas vezes de maneira mais aguda que mulheres cis, né? Então o problema não é o sexo em si, o problema é você ser mulher, e você ser mulher na sociedade de classes é uma contradição sem fim, que só vai acabar se um dia a sociedade de classes também deixar de existir. Mas é o que eu acho muito interessante do pensamento da Butler e que eu acredito que ela é uma grande pensadora exatamente porque ela questiona coisas muito importantes para a gente pensar o mundo contemporâneo, né? E isso não deve ser relativizado ou menosprezado. É a crítica dela ao identitarismo, né? Essa ideia de que o feminismo ele tem um sujeito histórico fixo, que no caso seria as mulheres. E aí, através desse questionamento de o que é ser mulher, né? Porque essas experiências de ser mulher, elas são plurais, ela acaba lançando aquela ideia de que, não raro, os padrões e a normatividade podem não ser condizentes com a performance da pessoa, né? Então a Butler ela é contra qualquer tipo de universalismo. Para ela, qualquer tentativa de totalidade é um exercício de poder, né? E é por isso que ela defende que a mulher ela não deve ser o sujeito histórico do feminismo. E eu discordo dela em relação a isso, porque eu acredito que sim, os movimentos eles têm que ter identidades, né? A identidade, como eu já falei, ela não apaga a universalidade. E o que eu me incomodo mais no feminismo é justamente a palavra feminismo, que não é só uma palavra, né? Porque feminismo tem aquela ideia de fêmea, né? Então eu acredito que o problema não é o sujeito ser a mulher, porque como ela mesma fala, as mulheres elas são plurais. E aí ela discute, né, essa questão do sujeito histórico do feminismo lá nos problemas de gênero, mas também nos debates feministas, em que ela era a problemática da agência, né, humana, partindo do pressuposto de que definir um sujeito histórico é excluir possíveis alianças,
E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês que pode ajudar a esclarecer sobre isso. E aí ela fala assim: eu argumentaria que qualquer tentativa de dar conteúdo universal ou específico à categoria das mulheres, presumindo que a garantia de solidariedade seja exigida previamente, irá necessariamente produzir facciosidade e que identidade como ponto de partida não se sustenta como base segura para um movimento político feminista. Categorias identitárias nunca são apenas descritivas, mas sempre normativas e, como tal, excludentes. Eu acho que ela parte de um equívoco, porque identitarismo, né, é diferente de identidade. Identidade, ela pensa no grupo em relação ao todo, sabendo que o todo está inserido numa realidade social maior, uma realidade total de sociedade. Já o identitarismo, ele realmente tem essa visão grupal, né, e excludente do resto da sociedade. Então, nesse sentido, o identitarismo não teria nada a ver com o sujeito histórico do feminismo, que poderia continuar sendo as mulheres de maneira tranquila, né? Porque isso não impede que outros grupos sociais, como por exemplo os homens, apoiem a luta feminista. Mas a partir do momento que a gente é identitário e passa a excluir a aliança com o diferente, aí é outra história. Então, nesse sentido, a teoria queer, ela é pós-identitária, né? Eu vejo muita gente dizendo que o identitarismo da teoria queer, não existe isso na teoria queer. Ela faz uma crítica, na verdade, à identidade fixa. Só que essas desconstruções, elas são tão desconstruintes e que elas acabam relativizando até apagar o próprio núcleo de interesse da luta, né? Porque as identidades, elas podem ser positivas. E falar que a mulher ela é oprimida também por causa de sua identidade, né? Como eu falei, o problema não é o sexo, não é você ter o sexo masculino ou feminino. A partir do momento que você se define como mulher, você não tem como fugir dessa opressão, né? Porque ela é estrutural e ela vai lhe perseguir. Então, como a gente viu, essa teoria queer, ela tem uma grande influência do pós-modernismo, né? E como a própria Judith prefere, do pós-estruturalismo, por conta do forte relativismo, né, e daquelas noções de discurso e de poder. Então, só para fechar essa parte sobre teoria queer, eu vou fazer mais uma citação que evidencia como a Butler entende esses problemas de gênero, né, como algo de natureza discursiva. Então, nos problemas de gênero, ela fala coisas como isso aqui, ó. A própria ordem de ser um dado gênero ocorre por caminhos discursivos. Ser uma boa mãe, ser um objeto heterossexualmente desejável, ser uma trabalhadora competente, sendo a coexistência ou convergência dessas injunções discursivas que produz a possibilidade de uma reconfiguração e um reposicionamento complexos. Mas esse caminho que ela faz, né, através do discurso, ele esquece a materialidade, a base social das relações sociais, porque não adianta eu querer ser uma boa mãe no discurso, né, se na minha vida prática, na minha vida cotidiana, real, eu preciso dar conta de demandas do trabalho, da casa, individuais, né? Então, isso aí passa por uma materialidade. Então, só consigo ser uma boa mãe se eu tiver o tempo disponível, né, de me dedicar aos prazeres e também aos tormentos de ser uma boa mãe. Então, eu não posso simplesmente me reposicionar, me reconfigurar de acordo com o meu querer, né? Eu tenho possibilidades concretas na minha vida real e que o discurso, ele por si só não ultrapassa. E é por conta dessas coisas que a teoria queer, ela tem tanta influência. Na verdade, ela está pisando no solo do pós-modernismo, do pós-estruturalismo e da ideia de pós-modernidade. E aí outra corrente de pensamento que eu vou tratar aqui é o mulherismo africana, que parte daquela ideia de afrocentricidade, né, pensando na especificidade de vida e de condições da mulher africana. E tem outros tipos de relação com o gênero, com a família e com os homens. Essa corrente de pensamento desenvolvida aí pela Cleonora Hudson Williams nasce em crítica especificamente contra os pressupostos teóricos metodológicos do feminismo negro, por ser considerado algo ocidentalizado e que é encabeçado por mulheres acadêmicas. Então, o mulherismo, ele faz uma crítica à centralidade da categoria de gênero que existe no feminismo negro, em contraposição
é a categoria de raça, né? Que para o mulherismo é um elemento central para pensar nessa condição da mulher africana. Essa teoria ela também tem uma carga de sentimentalismo muito forte, e é os próprios sentimentos, né? As relações íntimas que dão ímpeto à luta cotidiana e à luta política. Lá no mulherismo africano, né, recuperando a nós mesmos, da Cleonora Hudson Williams, ela fala coisas como o seguinte: mulherismo africana é um termo cunhado e definido por mim em 1987, após quase 2 anos de debater publicamente a importância da autonomiação para mulheres africanas. Por que o termo mulherismo africana? Após concluir que o termo mulherismo negro não era a terminologia adequada para incluir o sentido total desejado por esse conceito, decidi que mulherismo africana, uma evolução natural da nomeação, era a terminologia ideal por 2 motivos. A primeira parte da cunhagem mulherismo retoma o poderoso discurso improvisado da Sojourner, Eu Não Sou Uma Mulher, né, aquele que eu li lá no primeiro vídeo, onde ela luta com as forças alienantes dominantes em sua vida como uma mulher africana batalhadora, questionando a ideia aceita de feminilidade. Sem dúvidas, ela é o outro lado da moeda, coparceria na luta por seu povo, que, ao contrário da mulher branca, não recebeu nenhum privilégio especial na sociedade norte-americana. A segunda parte da cunhagem africana identifica a etnia da mulher que está sendo levada em conta. E esta referência à sua etnia, estabelecendo sua identidade cultural, relaciona-se diretamente com sua ancestralidade e sua base territorial, a África. Então não é um movimento só de mulheres negras e nem só de mulheres, porque pensa a territorialidade, né? Tem essa ideia de afrocentricidade que embasa o mulherismo africano, que parte aí dessa crítica ao modo de vida burguês e ocidental de sociedade. Inclusive, o mulherismo, nesse sentido, tem uma certa semelhança com as demandas das mulheres indígenas no Brasil, né? Inclusive porque se trata de 2 populações nativas que estão aí inseridas em territórios, né, que foram vítimas do colonialismo e são vítimas do imperialismo. Ambas têm uma relação diferente, né, com a natureza, um modo de vida diferente, outros valores, outras tradições, outras culturas que separam esses povos internamente falando, né? Então, a gente não pode falar de uma cultura indígena ou de uma cultura africana, porque a diversidade, a pluralidade de povos, de etnias e de culturas inviabiliza a gente tomar essas culturas como algo homogêneo, né? Inclusive, isso é uma crítica muito pertinente das mulheres indígenas em relação à sua especificidade, não como mulheres, mas como povo, né, que tem uma relação diferente aí com o gênero e com a família e com o próprio homem em suas relações comunitárias. Então, para essas mulheres, né, o feminismo ele é insuficiente porque ele não dá conta de suas demandas reais e concretas. Até porque tem muito a ver com a terra, né, que ultrapassa aí esses parâmetros de gênero que o feminismo geralmente traz. Então, numa entrevista, né, uma mulher indígena, a Potira T. Tupinambá, ela fala, por exemplo, sobre a questão da Lei Maria da Penha. Então, ela fala assim, sofremos tanto, lutamos contra esse sistema e vamos entregar um parente nosso a ele? A polícia não é nossa amiga. Nós temos medo de quem incrimina as nossas lideranças. Então tentamos, enquanto movimento de mulheres, criar mecanismos internos dentro das comunidades para buscar soluções sem precisar acessar o sistema que nos oprime. Então, como eu já havia exposto durante os vídeos anteriores, né, a insuficiência do feminismo para atender às demandas das mulheres urbanas, por exemplo, as mulheres trabalhadoras urbanas, ele também é insuficiente para atender aquelas mulheres do campo, né, que não podem ser esquecidas, mas também as mulheres indígenas, né? Então, encerrando essa crítica aí do mulherismo africano ao feminismo negro e das mulheres indígenas, né, ao feminismo como um todo, de forma geral, e principalmente a sua centralidade no elemento de gênero, eu vou fazer uma retomada histórica com aspectos gerais de como o neoliberalismo e sua ideologia pós-moderna se infiltraram nos movimentos sociais e especialmente, né, no movimento feminista. E aí o próprio feminismo liberal ele se desenvolveu, né, se complexificou, mas não ultrapassou aqueles limites iniciais de universalidade da mulher, de entender a mulher
como um grupo social homogêneo que deve lutar em conjunto por uma mesma causa, na mesma batalha, né? Então, dentro do feminismo liberal apareceram concepções como sororidade, que descreve isso bem, né? E que as mulheres elas devem ter uma solidariedade com todas as outras, que, como a gente já viu, é algo concretamente e também historicamente impossível, né? E também aí apareceu aquelas concepções de empoderamento e de representatividade, né? Que acaba se voltando para aquela ideia de que as mulheres elas devem ocupar cargos de poder, serem representativas, né? Mesmo que esse cargo de poder seja um cargo que oprime outras mulheres. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, né, sobre a falsa representatividade no capitalismo no canal, e que vale a pena dar uma olhada para entender melhor essa conjuntura. Foi algo que atingiu só o feminismo liberal, né? Atingiu também, por exemplo, o feminismo negro, que também traz essa ideia de empoderamento, de representatividade, de lugar de fala, né? E tudo isso se liga também àquela incorporação pelo mercado, né, desse feminismo, mas também a institucionalização por parte do Estado. Então, parte daquele mesmo pressuposto das feministas liberais, né, que ocupando espaços de poder, sendo representativos, essas mulheres elas podem inspirar outras mulheres a ocuparem esses espaços também, ou seja, mostrar para essas mulheres que também é possível chegar lá, né? E isso tudo é muito limitado porque parte do pressuposto de que a representação ela pode alterar a realidade, né? Quando na verdade a gente sabe que a coisa não é tão simples. Também acho importante falar alguns nomes de evidência, né, do feminismo negro contemporâneo, assim como a Patrícia Hill Collins, a Grada Quilombo, a Chimamanda Adichie, né? Assim como as brasileiras, que tem a Carla Cotirena, a Djamila Ribeiro, a Joyce Berti, a Lélia Gonzalez, a Nilma Lino Gomes e a Beatriz Nascimento, que são nomes importantes, né, para a gente entender como se constituiu e como se desenvolveu o feminismo negro no Brasil. Então, só recapitulando, o que a gente vê é que com o neoliberalismo e a ideologia pós-moderna, né, pôde haver essa incorporação desses movimentos sociais, e aqui em especial o feminismo, né, que promoveu um esvaziamento político e um esvaziamento também, uma castração de seu potencial revolucionário e transformador da sociedade. Principalmente porque os caminhos escolhidos para trilhar, ele não chega ao destino, né? Porque através da representatividade do empoderamento, por exemplo, as mulheres elas não vão ser emancipadas, principalmente porque essa representatividade e esse empoderamento, eles estão muito limitados às estruturas capitalistas, né? Que nascem, se desenvolvem e se mantêm com a exclusão das mulheres. Então isso é uma contradição dentro do feminismo atualmente, né? Por isso que o tema do vídeo de hoje, além do desenvolvimento do feminismo, é também falar sobre esses desafios atuais que o neoliberalismo nos coloca. Então, quando esses movimentos eles não levam a materialidade das relações sociais, né, a base social em consideração, acaba que não conseguem ultrapassar a superficialidade, porque sua crítica acaba não ultrapassando a aparência do real, né? E também se limitando a elas, né? No momento em que não procura desvelar os condicionamentos materiais dessas aparências. Mas, no geral, eu concordo com muitas críticas do feminismo, especialmente feminismo negro, além do mulherismo africano, né? E da teoria queer, que, como eu já falei, não são vertentes do feminismo, mas que dialogam ali com a teoria feminista. Então, a minha crítica central aqui seria esse caráter aparente, né? Porque é como se essas críticas trouxessem o que é verdadeiro, o real, encoberto, encapsulado por inverdades, né? Por equívocos que não se sustentam na realidade material. E isso tem tudo a ver com a ideologia pós-moderna, né, que insere essas tendências dogmáticas, identitárias, deterministas e essencialistas no movimento feminista. E tudo isso em nome da pluralidade, né, que no final das contas acaba excluindo a própria diferença. Então eu diria que o feminismo, em nenhuma dessas correntes que eu abordei aqui, conseguiu ultrapassar suas origens burguesas, né? As suas limitações ideológicas que tem base aí no liberalismo e que está condizente com o padrão de vida da burguesia, do capitalismo. Só que apesar disso existe um grande potencial nesses feminismos, porque
a maioria das mulheres, elas são parte de um grupo social maior, melhor dizendo, de uma classe social maior, que é a classe trabalhadora. A maioria das mulheres, elas, por isso que mesmo que exista essa tendência burguesa e pequeno burguesa dentro do feminismo, né, ele ainda tem um potencial revolucionário que pode ser explorado, que é muito importante para a luta da classe trabalhadora como um todo, porque as mulheres, elas só serão emancipadas quando um dia toda a sociedade e toda a humanidade também for. Mas para isso acontecer, a gente enfrenta um desafio atual muito grande, né? Que é se livrar dessas tendências, dessa ideologia pós-moderna que tem base na pós-modernidade, né? E o fim da luta de classes e na morte da história. Então, só para finalizar, eu diria que a gente não está numa pós-modernidade, porque a sociedade burguesa capitalista ainda tem bases materiais que sedimentam, né, nossas relações sociais como um todo. Então, a gente não está pós, a gente está durante. E a história, ela não morreu, né? Ela está em aberto e a gente pode transformar. Basta a gente retomar aquela dialética do pensamento marxista clássico, né, que coloca as relações sociais sobre uma base concreta, material e histórica, sabendo que a agência, ela se dá dentro de condições limitadas e concretas, mas que ela não se determina a essas condições, né? A gente pode fazer a nossa própria história. E eu acredito que as feministas, elas são grandes aliadas nessa luta pela realização efetiva da humanidade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno curso livre, né, sobre a história do feminismo, e se eu tiver a oportunidade, eu vou desenvolver aquele mini curso para que a gente possa aprofundar de maneira mais abrangente, né, essas diferenças internas que existem no movimento e na teoria feminista. Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima.